a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho que é importante se ler o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que o senador Cristóvão Buarque tinha o mesmo objetivo da atitude drástica que foi fechar os bancos, era conter o déficit público. Só que aí era uma lei para o país inteiro e remetia a obrigações, claro que nunca foram regulamentadas, da União Federal. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 36, está dito: é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controla na qualidade de beneficiário do empréstimo. Portanto, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES jamais poderiam emprestar dinheiro à União. Nunca. Está aqui dito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para fazer aquilo que foi feito com o Banderne, com o Paraiban, com o Benji, com o Banespa, se era para punir, era para fechar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES. Já imaginou? Já imaginou curar a febre quebrando o termômetro? Mas para ser justo e igual, era para ter feito isso. Não fecharam o Banco do Estado do Rio Grande do Norte? Não fecharam o Banco do Estado de São Paulo? Por que não faz, constatada a agressão explícita à Lei de Responsabilidade Fiscal, por que é que não fecharam? Eu nunca vi, ao longo de vários anos no Senado, nunca vi você sair de um superávit de 53 para um déficit de 120 bilhões. Por conta de quê? Aí é onde entram as pedaladas fiscais, porque este déficit aconteceu porque o governo precisou de última hora providenciar fundos para pagar as pedaladas fiscais. Precisava pagar a Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, ao BNDES e impôs ao Congresso, não com o nosso voto, não, impôs votar uma sujeira, que foi uma ação da cena do crime, praticaram o crime e obrigaram o Congresso, não com o nosso voto, a limpar a cena do crime, oferecendo o atestado de que eles tinham cumprido a lei orçamentária, cumpriram depois de praticar o delito. A pedalada fiscal está contida dentro dessa coisa inédita, que foi você propor um superávit de 55 bilhões no começo do ano e no final do ano propor, depois de várias mudanças, propor 120 bilhões de déficit. Uma coisa vergonhosa. O governo perdeu o controle da economia. Senador Ricardo Ferraço, esse é um governo que se habituou à gastança. É um hábito, é um cacuete, adquirir o cacuete. As pedaladas fiscais estão dentro daquilo que eu acabei de mostrar. 55 bilhões de déficit, de superávit para 120 de déficit. Eles se habituaram à gastança. Enquanto o país ia bem, aguentava a gastança. Eles não perceberam que num dado momento o país tinha quebrado, eles continuaram com a gastança. E para ganhar uma eleição, aí é onde vem o pecado maior. Além das pedaladas fiscais que tiveram a motivação de gastar sem ter dinheiro para ganhar a eleição, ainda imundiçaram a Petrobras, o sistema elétrico brasileiro. A Petrobras, que era uma empresa modelo por razões de ordem de corrupção e de má gestão, hoje é a empresa que mais deve no mundo, é a empresa mais endividada no mundo. Por quê? Só pelo petrolão? Não. Muito por conta de gestão, fizeram controle de inflação, operando o preço do combustível, praticando uma loucura. Enquanto o preço do petróleo no mundo inteiro caía, o preço da gasolina aqui subia. Para salvar a Petrobras, que tinha sido imundiçada durante o período pré-eleitoral para vender combustível por preço incompatível com a realidade, para ganhar a eleição. Columbre, o regime parlamentarista, o voto de desconfiança teria sido dado já há muito tempo. Os parlamentares teriam se reunido, o governo já não governa mais, não tem chefe da Casa Civil, não tem ministro da Saúde, não tem ministro da Integração Nacional, não tem mais nada, acabou, o governo não governa mais. E para explicar ao Brasil e às redes e às agências internacionais que aqui estão, para que reverbere para o mundo a real verdade desse momento,
sem mentiras, sem factoides, sem invenções, na realidade de um país que tem uma democracia sólida como o nosso. É preciso evocar o conjunto da obra, tal qual o governo e os líderes e a bancada do governo precisa também evocar o conjunto da obra para fazer a defesa do governo militar. Mas decidimos comer pelas beiradas, entrar no jogo, e a decisão era essa: come pelas beiradas, chega-se ao poder, e em chegando ao poder, nós então colocaremos em prática, com o aparelhamento do Estado, o que nós pensamos e ideologicamente vamos governar. Isto é o Fórum de São Paulo, que chega ao penúltimo momento da sua vida, porque o último será daqui a 180 dias. Senhor presidente, é verdade, já de imediato, por conta do tempo, vou ao governo Fernando Henrique Cardoso. O PT, que não quis votar a Constituição Cidadã de 88. O PT que não votou a Lei de Responsabilidade Fiscal e se negou a votar o Plano Real, que nos tirou do fosso, do buraco horroroso onde nós estávamos. Mas se locupletou de tudo isso, porque com uma peça de marketing que me vem à mente, o Duda Mendonça criou o Lulinha Paz e Amor, que era tão rejeitado por sua truculência na televisão pela sociedade brasileira. Aparou a barba, mostrou as covinhas do rosto, tirou o vermelho do PT da camisa e vestiu roupa branca e fez ele dizer que era paz e amor. A peça de marketing fez com que sonhássemos juntos com eles. E nós fomos. Fernando Henrique Cardoso governou esse país e se nada fez, e eles não são capazes de reconhecer. E olha, eu não sou do PSDB, deu os fundamentos da economia, os fundamentos da economia deste país foi dado por Fernando Henrique nos 2 governos, ponto. Da economia, o Lula veio, e alguém vai esquecer, é capaz de negar a inclusão social que houve? Seria irresponsabilidade. Em nome do meu estado, eu sei reconhecer que ao assumir o governo, Lula fez o adiantamento dos royalties do petróleo e nos ajudou, mas a mão que deu com essa, tirou com essa a economia do meu estado, do Espírito Santo. 42 anos no incentivo fiscal chamado Fundap, e de uma forma grosseira, como que se tira o filho de um pai, ela arrancou o Fundap de nós. Se não somos um estado pujante, pequeno, mas valente, já teria destruído aquele estado do Espírito Santo. Agora, o Brasil fez, olha o Bolsa Família, e eu falo para o Temer: mantenha Bolsa Família, melhore ele, mas põe uma porta de saída, porque Bolsa Família só tem porta de entrada. E um bom programa social tem que ter 2 portas. O Pronatec, o FIES, que coisa maravilhosa. Mas cadê o FIES e o Pronatec? No processo eleitoral, para que nós chegamos no conjunto da obra, com as pedaladas que ela fez, senhor presidente, com as pedaladas que ela fez, ela teve a possibilidade de dar legitimidade ao seu discurso no processo eleitoral, quando dizia: esse Aécio ou essa Marina, se chegarem ao poder, vão aumentar juros, vão aumentar taxas, vão acabar com o Bolsa Família, vão acabar com o Pronatec, vão cortar dinheiro da educação. Tudo que ela fez no dia seguinte, após ganhar as eleições, com um maquiado orçamento, fruto das pedaladas fiscais. O mundo entenda que esse país tem ordenamento jurídico e que impeachment está previsto na Constituição, para que o mundo entenda que após o governo dos trabalhadores chegar ao poder, o Brasil tem 1.100 quilômetros abertos de fronteira com o Paraguai, tem 700 abertos com a Bolívia, tem mais de 3.000 quilômetros abertos no entorno da floresta amazônica, fora os caminhos tortuosos dentro da própria floresta. A nossa violência aumentou, eles são contra valores de família, eles querem matar a família porque são ávidos por legalizar o aborto nessa terra. A família tradicional nada vale para eles, redução da maioridade nem falar. Para eles, se o sujeito conseguir sobreviver a um aborto, pode matar, pode estrupar, pode sequestrar, porque até 17 anos estão protegidos. Ora, quem sequestra, mata e rouba, não importa a faixa etária onde está, é preciso responder pelo crime que fez. Mas a violência aumentou nesse país, dilaceraram com a nossa economia, e ao dilacerar a economia do país,
Eles nos jogaram no fosso onde nós estamos, desclassificados por todas as agências de risco e que mede o risco de um país. Nós viramos chacota do mundo. O legado que eu quero deixar para Esther é um Brasil que canta o hino nacional. É um Brasil de brasileiros que não roubam as suas riquezas. Enquanto o presidente Lula, com seu discurso do Lulinha Paz e Amor, comia pão com salame com os pobres em praça pública, no sol de 10 da manhã e de 3 da tarde, mas na madrugada tomava uísque e comia caviar com as grandes empresas e as fortunas desse país escondido num hotel. Hoje ele vai às ruas, mais uma vez, mas só comer pão com salame com os pobres, porque os seus amigos, os ricos, as grandes fortunas estão presos e lá estão dizendo que nunca pagaram uma palestra para ele. Se tiver que morrer pela vida, que morramos pela vida. Se tiver que morrer pela causa, que morramos pela causa. Porque eu disse a minhas filhas e repito para o meu país o que todos nós temos que repetir na tarde de hoje: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A eleição de um presidente da República, senhor presidente, não lhe confere uma coroa. Lhe confere, ao contrário, um diploma que é o reconhecimento de sua escolha pelo povo. Além, evidentemente, de muita responsabilidade. Escolha essa que decorre dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral e de que realizará um governo de acordo com a lei. Um governo decente e eficiente na condução dos interesses públicos e, evidentemente, no cuidado com a coisa pública. Até nas monarquias constitucionais, o poder decorre deste compromisso para com a lei que a todos submete e nos iguala. Numa república, a lei vale para todos. Nossa escolha é republicana. O lado certo da história é a democracia. Constituímos um Estado democrático de direito, fundado no reconhecimento de que todo poder emana do povo e que seus representantes realizarão as decisões populares, observando as leis. Nas repúblicas democráticas, por mais expressiva que seja a eleição dos governantes, o poder só se realiza conforme a lei. A lei é o nosso limite, a lei é um marco civilizatório. A eleição é um episódio conjuntural, a lei expressa uma vontade estável da sociedade. Por isto, a legitimidade dos governantes é construída dia a dia com muita atitude. O voto, senhor presidente, o voto não é tampouco a eleição, como já disse da tribuna, um salvo-conduto, um cheque em branco que nos permita tudo. Permite-nos apenas o governo, observando-se os limites, de novo, estabelecidos pela lei. O conteúdo democrático do nosso Estado vai além do simples reconhecimento de que a sua soberania decorre exclusivamente da decisão popular e de que os poderes de Estado são realizados por órgãos distintos e autônomos. O presidencialismo não é uma monarquia absoluta com prazo determinado, o que acabaria por fazer com que amargássemos por tempo determinado o mandato presidencial, assim como os seus desmandos e responsabilidade de um mau governo. E é neste sistema de controle que se insere o impeachment, o mais amargo dos remédios para se afastar o mau governante que pratica crimes cuja gravidade reside na agressão aos valores em que se funda o Estado e a ideia do bom governo. Antes mesmo da República, mas realçado nela, surge o remédio extremo do impeachment. É no presidencialismo que o Instituto do Impeachment ganha relevo como instrumento de defesa do Estado contra o mau governante que se desvia do compromisso de respeitar a lei. O presidencialismo sem a possibilidade do impeachment é a monarquia absoluta, é a ditadura, como bem frisou o nosso relator.
O impeachment consiste em um julgamento político que tem como pressuposto o desrespeito à lei pelo governante e o reconhecimento social de que esta conduta o inabilita a continuar governando. Político notável e eminente jurista, Paulo Brossard se debruçou sobre o impeachment, produzindo uma obra memorável que é referência, que precisa ser lida e relida, o impeachment. Leciona Brossard que, antes de tudo, que o interesse maior do impeachment é proteger o Estado e não punir o delinquente. Uma vez afastado, o governante do seu cargo, o processo já não tem mais sentido algum e não prosseguirá. O que motiva o processo é o governante que gera erroneamente a coisa pública e sua condenação não tem caráter de pena, visando apenas que ele deixe a gestão. Bebendo dessa fonte, retiramos a lição de que o impeachment tem forte ingrediente político e só avança na medida em que o governo que transgride os bens constitucionalmente protegidos por sua figura se distancia da sociedade. Sua legitimidade se encontra no âmbito da Constituição e exige, além deste evidente ingrediente político, que tenha havido o chamado crime de responsabilidade, consistente no atentado aos valores basilares da República e da democracia, enunciados em nosso caso no artigo 85 da Constituição Federal. São crimes cuja gravidade faz com que eles sejam previstos na própria Constituição e cuja pena é o afastamento do governante de sua função pública. Então, com o único objetivo de maquiar o seu resultado primário, ou seja, não satisfeito em desorganizar completamente as suas contas públicas, o governo federal, o governo da presidente Dilma, passou a contribuir para desorganizar as contas dos estados e municípios, ferindo o pacto federativo estabelecido na Constituição. Segundo concluiu ainda o Tribunal de Contas da União, todas essas irregularidades apuradas superariam 100 bilhões de reais. O governo mascarou a real situação das suas contas públicas de todas as formas e pelo maior tempo possível. Se dá nos indicadores sociais que já reverteram todos os históricos ganhos que foram contabilizados nos últimos anos. Hoje temos 11 milhões de desempregados em nosso país. Neste ano, se tudo continuar como está, haverá mais 1,5 milhão de trabalhadores perdendo a sua ocupação. Esse é o reflexo da irresponsabilidade de corte de programas que são fundamentais para o bem-estar da população, acompanhado da carestia que volta a sacrificar o orçamento das famílias brasileiras, da recessão. Em 2015, o país pagou mais de 500 bilhões de reais de juros, o que corresponde a aproximadamente 20 anos de programas de Bolsa Família, um programa importantíssimo que gerou a ascensão de milhões de pessoas na sociedade brasileira. E como ensina, senhor presidente, a futura presidente do Supremo Tribunal Federal, a professora e ministra Carmen Lúcia, sem responsabilidade não há democracia. Sem democracia não há justiça. Sem justiça não há dignidade, menos ainda cidadania. Ao Senado compete, pois, processar. E competência não é faculdade, competência é dever, competência é obrigação.